um breve resumo aqui da apresentação. Enquanto as empresas estão imaginando novos modelos de negócios e mudanças dos processos baseados nas principais tendências tecnológicas do momento, como conteúdo multimídia, cloud computing e mobilidade, cabe ao gestor de TI não apenas preparar a infraestrutura para suportar esses movimentos, mas também fomentar as inovações. Você está preparado? Não passo agora a palavra hoje. Bom dia, pessoal. Eu vou fazer uma apresentação aqui não voltado a fabricantes sem diagnóstico, tá? Voltado mais à parte de tecnologia, processo e como a gente vai garantir a utilização de dispositivos móveis em nossa infraestrutura de TI, tá? Então a agenda é voltada um pouquinho para a parte de tendências e também uma solução completa de mobilidade corporativa. Como que nós vamos receber esses novos dispositivos que, com certeza, estão inundando aí a presença dentro do mundo de TI no nosso dia a dia. Em termos de tendências, né, a gente percebe aqui que quando nós trouxemos o tablet ou o dispositivo móvel, né, primeiramente nós utilizamos mais essa funcionalidade, voltado a e-mail, navegação, comunicação corporativa, né? Só que existem várias outras demandas que não são somente demandas básicas, e sim já utilizar o dispositivo móvel acessando um BI móvel, a parte de webconferência, ERP, aplicações corporativas voltadas a sistemas legados, até sistemas que não são muito utilizados no sistema operacional do dispositivo móvel. Como que a gente pode utilizar esses sistemas ligados através desse front-end, desse dispositivo móvel. Um pouquinho voltado à análise do Gartner, né, em relação à tecnologia, prioridades do CIO voltado à tecnologia e também voltado ao negócio. Nós temos aqui 10 itens, tá, onde se destacam principalmente a parte de redução de custo, novos produtos, crescimento, né, a parte de provisionamento de uma infraestrutura. E aqui nós temos as 10 tecnologias que são as prioridades voltadas ao CIO, que tem cloud, virtualização, já entra mobilidade. Essas tecnologias, elas são voltadas a 2011. Mas como que seria 2012, que é o nosso ano? Se bem que o nosso ano já está acabando, mas como seria o nosso ano de 2012? Tá? Pegando o histórico um pouco desde 2007, nós destacamos aqui as diversas prioridades do CIO, voltado ao negócio e voltado à tecnologia, né? Então a nossa principal dúvida seria como seria aqui nosso ano atual de 2012. Se a gente for analisar em termos de mobilidade, nós vamos encontrar desde 2010 já o item mobilidade, tá? Isso é importante, ele está exatamente aqui, está fotografado, né? A gente estava fazendo aqui um mascaramento já de segurança da informação, mas está aqui, é um dos itens, aqui, o sexto item, né? E a gente tem que chegar aqui qual seria a prioridade de 2012. Quando a gente olha a prioridade de tecnologia de 2012, nós encontramos a mobilidade já em segundo. Esse foi, né, em 2012, é o segundo item mais prioritário voltado à tecnologia do CIO. Então existe uma preocupação muito grande em relação à utilização de dispositivos móveis no dia a dia. E do outro lado aqui nós continuamos, né, voltado ao que eu falei para vocês, de crescimento, atratividade, a parte de novos clientes. Perceba o seguinte também, em 2012, o item segurança, ele volta, né, no ano passado, ano retrasado, ele não pertencia às 10 prioridades. Como mobilidade e como segurança, a gente percebe o seguinte, qualquer outra tecnologia, na verdade, tem o item segurança motivando. Então, isso não é novidade para a gente, quando a gente vai falar o seguinte, virtualização, gerenciamento de TI, cloud, todas essas novas tecnologias, a gente tem a parte de segurança. E mobilidade é a mesma coisa. Quando a gente está falando de cloud, né, ou sistemas dentro de uma cloud, você vai perceber que a mobilidade, o dispositivo móvel, ele vai ser o front-end para acessar esses novos sistemas. Então,
indiretamente, nós sempre estamos utilizando a parte dos dispositivos. Voltando um pouquinho mais detalhadamente, né, as tendências de TI em 2012, nós temos a parte de cloud, Big Data, desktop, mobilidade. Então, novamente, quando a gente vai acessar uma nuvem, a gente tem diversas aplicações voltadas à nuvem. Ao mesmo tempo, hoje, com a mobilidade, eu posso, através de um iPad, né, ao mesmo tempo que eu estou viajando, estou indo para o aeroporto, eu posso acessar esses sistemas que estão totalmente na nuvem através do dispositivo móvel. Toda a parte de relatórios também existem as situações de aplicações já voltadas ao dispositivo móvel. Você pega aí um BI, né? Hoje existem sistemas de BI que são implementados no iOS do iPad. Então já existem aplicações dedicadas a esse tipo de visibilidade desse relatório. A parte de desktop, né, se vocês quiserem, depois da palestra, no nosso stand, a gente pode até demonstrar uma forma online para vocês, através do meu iPad, eu consigo acessar, através de uma VPN, né, abrir uma VPN no data center da Promologicalis e acessar um servidor fazendo um VDI. Eu vou ter a área de trabalho do meu Windows no meu iPad. Então, aqui eu estou falando de desktop, mobilidade, já falando de serviços gerenciados. Quando a gente está falando de serviços gerenciados, inclusive a parte de mobilidade se tornou um ativo. Existem situações, a própria Promon consegue ofertar isso, a gente ofertar para vocês dispositivos móveis como serviço, e não como patrimônio, como a gente fala de CAPEX e OPEX. Então vocês não precisam comprar o dispositivo móvel como patrimônio e sim como serviço. Essa é a situação em relação aos serviços gerenciados com base em mobilidade. Também, né, quando a gente está falando do Hype Cycle, a gente analisa bastante as tendências de tecnologia, né, o BIoT ele está aqui no top. Né? É o momento, é a preocupação e como que nós precisamos aí atender essa demanda crescente que está no nosso dia a dia. Não somente o BIoT, mas tem que ter aqui o host virtualizado, a parte de consumerização, que é algo que está no nosso dia a dia que a gente precisa tratar em relação a isso. Bom, outras situações aqui que são importantes, né, só voltadas às necessidades do CIO, né, qualquer CEO ele vai em evento, ele verifica lá o amigo dele, que é o CEO de uma outra empresa, com um iPad ou um dispositivo móvel, um tablet, acessando sistemas legados, aprovando, fazendo workflow. Ele fala, por que o meu amigo tem e eu não tenho? Ele traz, consequentemente, essa demanda, né, para dentro de casa. Igual vocês aqui que são gestores, né, no final da palestra, vocês precisam preencher isso aí, precisam dar nota boa para mim e depositar lá no nosso stand para vocês concorrerem ao iPad. Perceba o seguinte, eu vou ser o juiz do sorteio, né, e se vocês não preencherem e nota boa para mim, o cara vai ser desclassificado. E mais uma coisa, às 1h30 da tarde vai ter o evento, a palestra do Marcos, da Robot, que é o nosso parceiro, e a pessoa que participar também à tarde, ele vai ter 2 possibilidades de ganho, ele pode preencher 2 vezes. Né? E novamente, não pode levar ovo nem tomate para jogar nos palestrantes, porque é desclassificado no sorteio. Né? Quando vocês levam o iPad para dentro de casa, né, um gestor ele fala o seguinte, eu quero utilizar meu iPad no dia a dia. Né? É um equipamento portátil, muito mais leve do que carregar os notebooks de 3, antigamente o notebook era de 5 kg, chegava a quase 10 kg, a gente andava até meio torto. Hoje ele já dá o Ultrabook, chega a 1,16, mas o iPad é muito mais leve. Só que eu quero utilizar ele no dia a dia. Como que eu posso fazer isso? Né? Então, se a gente for olhar aqui as estatísticas, 87% dos funcionários utilizam dispositivos pessoais e querem utilizar no dia a dia dele. E além disso, 69% dizem que os computadores pessoais são levados para o trabalho. Né? Então, o que a gente percebe? Hoje em dia, eu saio para trabalhar, esqueço a minha carteira, eu não volto para casa para pegar minha carteira. Né? Eu faço o amigo do trabalho pagar meu almoço.
Se você esqueceu o smartphone ou esqueceu o notebook, você vai voltar para casa. Você pode estar a 10 km da tua casa, você volta para casa porque você não pode esquecer esse dispositivo. Né? É uma coisa incrível. E o que acontece quando eu chego dentro da empresa? Eu abro o meu notebook, eu tenho meu iPad e eu tenho meu smartphone. Eu tenho 3 dispositivos utilizando a infraestrutura corporativa. Será que todo mundo, toda empresa está preparada? E o pior, o notebook, ele fica utilizando sistemas legados do dia a dia, mas o iPad está acessando streaming de vídeo, o smartphone está buscando outro tráfego de rede, isso aí aumenta bastante. Além de cada funcionário ter 3 dispositivos, a utilização é bem diferenciada, sendo que os dispositivos móveis utilizam muito mais a rede, muito mais a infraestrutura. Tá? Outra situação aqui, os ciclos executivos já estão pensando, né, em contratar serviços em nuvem e mais uma situação, isso é importante para quem é integrador. Né? 25% do orçamento de TI quer gerenciar a customização. Então, quem está preparado para atender essa nova demanda? E aí tem a situação da 60% das corporações já estão adaptando sua infraestrutura. Mais uma vez, observando aqui, a infraestrutura é um calcanhar que aqui. Se o pessoal não adaptar a infraestrutura para atender essa nova demanda, não adianta levar vários dispositivos móveis que não vai conseguir utilizar no dia a dia. Só que quando a gente está falando nisso, né, toda nova tecnologia tem uma maturidade, um processo de maturidade. Então a gente tem que, é um valor agregado, primeiro a gente tem que verificar a nova tecnologia como um valor agregado aos nossos negócios, mas a empresa terá vantagem quando reduzir esse tempo, esse gap de maturidade. Né? A empresa ela tem que estar preparada para atender essa nova demanda. Então, esse gap é importante quanto mais a gente conseguir bolar uma solução juntamente com a empresa e reduzir esse gap, mais rápido ela vai gerar o valor agregado no negócio dela. Aqui em relação ao tablet, por que a gente vai utilizar o tablet? Né? Que ele é bonitinho, mais leve, não dá dor nas costas? Não, tem outras funcionalidades além dessa, que é uma nova ferramenta para a equipe de vendas. Né? Então você consegue, hoje em dia, a gente está falando de mobilidade, de funcionários mais fortes da empresa do que dentro da empresa. Até o pessoal perguntou onde você trabalha. Eu falei, trabalho na TAM e presto serviço para a Promologicado. Eu fico mais no avião do que dentro da empresa. Né? Então você tem que estar totalmente sintonizado e conseguir acessar os sistemas do dia a dia. Aqui também a gente tem a melhoria em relação ao acompanhamento e visibilidade dos negócios. Né? Um executivo ele precisa tomar decisões, ele precisa ter acesso de uma maneira fácil. Estou falando de BI móvel. Existem já vários fabricantes que já desenvolveram aplicações voltadas a dispositivos móveis. Você não precisa fazer um VDI, acessar criar um desktop virtual dentro do dispositivo móvel para acessar esse sistema. Já existem aplicações já voltadas para o próprio dispositivo móvel. Também, em termos de eficiência, que eu falei para vocês, é workflow, eu consigo fazer aprovações, né, eu não preciso estar dentro da empresa, comunicação, vários sistemas de comunicação, aí conferência, nós mesmos da Promodas trabalhamos, a gente pode fazer a conferência pelo tablet, né, dentro da empresa, utilizando o Wi-Fi, e a gente tem que pegar o avião, a gente sai correndo, ele já comuta para a parte de 3G, eu continuo participando da conferência ou da videoconferência sem cair. Lógico que existe uma degradação entre o tráfego Wi-Fi e o 3G, mas você não perde essa comunicação, você continua participando dessa reunião, né, utilizando o dispositivo móvel. E também, em relação aos novos modelos, nós percebemos o seguinte, né, com a utilização do dispositivo móvel, temos novas aplicações, as aplicações cada vez mais voltadas à vertical ao negócio da empresa. Né, não somente aplicações genéricas como a gente tinha anteriormente. Bom, esse é o frame importante, né, é o frame principal da palestra. Quando a gente está falando de solução completa, muitas pessoas, muitos profissionais confundem
que a solução completa está baseada em uma solução de MDM para controlar o dispositivo. Quando a gente está falando de segurança, isso tem muito a ver mesmo. Mas quando a gente está falando de MDM, eu preciso ter processos, políticas, né? Como que eu vou fazer para verificar se o dispositivo é corporativo ou pessoal, qual que é o perfil de configuração quando é corporativo, quando é pessoal, o que eu tenho que controlar, né? Isso é importante. O MDM é apenas uma tecnologia, uma ferramenta para aplicar baseado nas políticas e perfis de acesso que nós desenvolvemos. Então, o MDM faz parte de uma solução completa de mobilidade? Com certeza, mas não é somente ela. Nós temos toda uma gama aqui de processos e políticas importantes, principalmente a parte de conteúdo. Quando a gente está falando de segurança da informação, eu estou utilizando um dispositivo, um tablet que é pessoal. Eu tenho informações pessoais, mas eu tenho informações corporativas. Como que eu posso proibir que o usuário ele pega um e-mail, uma informação que é corporativa e joga o conteúdo no e-mail pessoal e publico isso? Tem maneiras? Tem, através de tecnologias MDM. Tá? Mais uma vez, a política e o processo aqui é importante para depois eu aplicar com a tecnologia. A tecnologia eu já falei para vocês, eu vou detalhar, cada item desse aqui eu vou detalhar nos próximos slides. E além da parte de gerenciamento dos dispositivos, eu tenho que ter uma infraestrutura, né? Então, a parte de proxy, para ele reconhecer uma coisa importante. Eu estou com o desktop, eu vou acessar sistemas legados via web, eu vou acessar sistemas na nuvem. Será que é igual, né? Eu vou ter que reconhecer o dispositivo que está acessando esse servidor web? Como que eu faço isso, né? O Marco vai falar sucintamente, mas a Bluecode, ela tem regras que conseguem ter visibilidade do dispositivo que está acessando. Se é um desktop, eu vou colocar numa página web voltada ao desktop. Mas se é um smartphone, se é um tablet, eu tenho que colocar a página voltada ao dispositivo de origem. E de uma forma totalmente transparente. Então, a infraestrutura ela tem que estar preparada para reconhecer esses dispositivos e criar regras e configurações baseadas nesses dispositivos. Tá? Bom, processos e políticas, isso aqui acho que é uma das situações que a gente se encontra hoje no dia a dia, né? Quando a gente está falando de trazer esses dispositivos para dentro de casa, para o mundo corporativo, a primeira coisa que o cara de segurança, principalmente o cara de segurança, faz é o quê? Restringir e controlar. Você não pode nada, né? Você não pode fazer nada, não pode acessar nenhum sistema, né? Porque eu tenho medo que aquele dispositivo, né, ele faça alguma coisa. Eu só vou deixar acessar algumas informações corporativas se o dispositivo for corporativo. Se for pessoal, você acessa a sua internet através do seu 3G, mas nada corporativamente. Só que, hoje em dia, acho que a maioria das empresas, para começar e atender aquela demanda que eu falei para vocês do CEO, é voltado a permitir. Eu vou criar uma rede guest. Quando você traz o seu dispositivo pessoal, você consegue acessar essa rede guest e você vai acessar a internet e a intranet. Já estou começando a permitir a utilização desses dispositivos pessoais. Mas, na verdade, as empresas elas querem, né, tornar esse dispositivo, pode ser pessoal ou corporativo, de uma forma mais produtiva. E como que eu faria isso? Seria essas duas situações aqui. Incentivar e transformar. Quando eu estou falando em incentivar, é utilizar múltiplos dispositivos. Eu não estou falando aqui nada de Apple, não estou falando nada de Android. Pode ser qualquer um dos dois, até o Windows Mobile. Tudo bem que eu vou puxar um pouco de sardinha para a Apple, porque a Promon Logicales, ela é uma das parceiras da Apple corporativa. Só existe duas, não vou falar o nome do concorrente, com certeza, né? Para não dar tiro no pé, mas a Promon Logicales é uma das que podem vender a parte Apple, né, os dispositivos Apple, de uma forma corporativa. E aqui também a gente tem os serviços corporativos acessados via dispositivos móveis,
né, o VDI, que eu falei para vocês, que é muito interessante. Mas aqui o top, todo mundo quer chegar nessa parte de gerenciamento, gerência completa e colaboração. Aqui seria a parte de gerência fim a fim, vocês utilizarem aplicações dedicadas ao negócio da empresa, desenvolvimento de aplicações corporativas, novos meios de colaboração. Então você não fica participar de reuniões somente através de desktop, você pode utilizar o iPhone, pode trazer o teu ramal para dentro do teu celular, economizando consequentemente a parte de telefonia, né? Participar também do próprio iPad, trazer no seu iPad o teu próprio ramal também. Outra situação que a gente tem aqui em relação à evolução dos dispositivos móveis são aplicações. No começo, as aplicações aqui eram o nosso básico, né? E-mail, calculador. Na verdade, todo mundo comprou os tablets da vida e começaram a pensar, o que eu vou fazer, principalmente os homens, né? Como que eu vou justificar esse gasto para minha esposa? Aí começou lá, eu vou no supermercado, eu calculo quanto que ela vai gastar, depois eu vejo aqui a parte de e-mail, falando que eu estou trabalhando, tem que justificar, né? Mas situações hoje mais complexas, né? A gente tem aqui já aplicações corporativas, que é parte de back-office, a parte de vendas, o vendedor ele já recebe a lista de preços através do iPad, ele não precisa mais ir até a empresa buscar essa lista de preços. E com a evolução, nós estamos chegando aqui a aplicações mais específicas, voltadas a gerenciamento de dispositivos, aqui voltado a vertical saúde, né? E aqui um ambiente mais virtual, que é em mídia social. Então, assim, a ideia nossa é cada vez mais seguir essa linha, onde o desenvolvimento de aplicações específicas, né, e colaborativas estão aqui. É esse mundo que as empresas que já adotaram os dispositivos móveis há algum tempo, eles estão chegando principalmente nessa parte aqui e nessa parte aqui. Tá? Bom, voltando um pouquinho a gerenciamento dispositivo, aqui é totalmente tecnológico, né? Quando eu falei para vocês de como eu posso gerenciar, é através da tecnologia MDI. Existem várias aí no mercado, né? A gente tem parceria com pelo menos 2 fabricantes que estão bem posicionados no quadrante mágico do Gartner. Né? Quando a gente está falando de funcionalidade, eu não estou falando aqui de vendas, sim, funcionalidades, o que eu tenho que aplicar? Baseado no processo e na política que a empresa definiu, eu vou ter que controlar os diversos dispositivos para o usuário, através dos diversos perfis, né? Às vezes, quando entra um determinado perfil, ele vai ativar o e-mail, o Wi-Fi, quando é um outro perfil, ele não pode ativar determinadas funcionalidades do dispositivo. Eu preciso distribuir as informações de uma maneira remotamente, onde que o funcionário não precisa estar localmente na empresa, ele pode estar acessando as informações através de um 3G ou de uma outra, de um outro Wi-Fi, uma rede wireless de uma outra empresa. Eu consigo distribuir essas aplicações. Então aqui eu estou falando de criar um store dedicado à empresa. Isso é importante porque se eu criar um store dedicado à empresa, não tem como o usuário desse dispositivo conseguir baixar aplicações que não estão homologadas pela empresa. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Quando a gente está falando de dispositivos móveis, a pessoa quer baixar tudo, né? E muitas vezes pode até instalar aplicações que criam uma certa vulnerabilidade, principalmente das informações confidenciais corporativas. Então, isso aqui é importante eu ter esse tipo de distribuição e criar um store personalizado. Outra situação aqui é a parte de containerization, né? Eu criar containers de conteúdo dentro do dispositivo móvel. Isso é importante porque se o usuário ele vai lá e consegue desinstalar a ferramenta de controle que é o MDM, automaticamente o que eu tenho que fazer com segurança da informação? Bloquear o container corporativo. Então isso é possível através da ferramenta MDM. O cara desinstalou a aplicação de controle, automaticamente
todo container corporativo é bloqueado. Então está seguindo, mas onde que isso está claro? Está seguindo a política que a empresa implementou e divulgou dentro para todos os usuários dos dispositivos móveis. Tem até situações de controle de home, bloquear aplicações, né? Se ele desinstala ou bloqueia determinadas aplicações, ou, né, aquele apagamento remoto, ou você criar que às vezes o usuário esquece de colocar o passcode, você envia uma política para que todo mundo que não colocou, ele automaticamente bloqueie o dispositivo. Existem diversas funcionalidades que a ferramenta MDM consegue tratar e atender o que foi definido na política e no processo da utilização. Aqui são alguns gráficos, né, da ferramenta. Então, eu estou mostrando aqui a parte de gerenciamento centralizado, isso é importante. Né? Não adianta eu ter uma ferramenta de MDM sem ter toda a parte de gerenciamento centralizado. E por último aqui, estou vendo que o pessoal já está cansado, né? Estão mais preocupados se vão ganhar ou não o iPad. Né? Ah, esqueci de falar o mais importante. O sorteio é às 15h40 lá no stand, tem que estar presente, não virtual. Nós estamos num mundo virtualizado, mas tem que estar presente, tá? De carne e osso. E nós vamos fazer o sorteio, eu vou ser o juiz, dependendo da nota que vocês derem na avaliação. Marcos também, né, Marcos? Você vai verificar na sua avaliação. Por último aqui, a gente tem a infra de TI. Quando a gente está falando de infra de TI, mais uma vez, a gente está falando de acesso. Então, esses dispositivos aumentaram consideravelmente o tráfego de voz, de dados, muitas conexões, né? Muitas conexões que eu estou falando o usuário, não temos mais um usuário. Se a empresa tem 1000, na verdade ele pode ter 3.000 usuários acessando a rede, 3.000 dispositivos acessando a rede. E aqui a gente está falando de gerência, né? A gerência vai desde o mundo de gerenciamento do dispositivo propriamente dito, que é o controle de aplicações, múltiplos sistemas operacionais. A gente tem situações que alguns sistemas operacionais fazem criptografia da informação por hardware, outros por software. Então existem diferenças que a gente tem que controlar, gerenciar esses múltiplos dispositivos. E a parte de segurança propriamente dito, você ter um certificado, você ter o dispositivo vai acessar a sua rede possibilidade através do certificado digital, reconhecer que é um dispositivo corporativo ou não, e automaticamente você cria configurações e perfis de acesso baseado no dispositivo. Então, é possível a gente implementar dessa forma, e a parte de proteção de dados também, a autenticação é importante. Né? O pessoal fala, Marcão, me configure. Eu vou lá e crio um risquinho aqui, tudo se conecta, é integrável no PowerPoint. Aí quando vai implementar propriamente, tem que ter o pessoal de pós-venda que aquele risquinho que eu fiz, ele vai ter que fazer um hands-on e configurar no dia a dia, já não é mais o meu mundo. Né? Então a gente cria aí determinadas expertise. Mas na nossa topologia aqui, a gente tem os diversos dispositivos acessando a nossa infraestrutura. A gente pode entrar numa rede Wi-Fi, pode entrar numa internet, através de uma VPN, acessando as informações que estão no nosso data center, né, passando por diversos dispositivos de segurança. Quando a gente fala de dispositivos, é importante que a gente, para ter uma topologia segura, a gente precisa ter diversas camadas de proteção. Né? A partir de proteção do dispositivo e também a proteção da nossa infraestrutura. Até a inteligência de ameaças, a parte do single sign-on, o gerenciamento através de MDM desses dispositivos, acessando o nosso data center, fazendo correlação de eventos. Então é possível a gente criar uma topologia totalmente segura, através de camadas de proteção e permitindo que o usuário que está utilizando dispositivos móveis consiga acessar o conteúdo de uma forma transparente e segura. Tá? Essa aqui é a mensagem. Acho que esse é o último slide. É o último slide. Eu fico aqui à disposição, vou estar no stand também. Eu tenho alguns cartões de visita aqui, quem for procurar. É interessante que eu procure que eu ganho meu salário baseado em cartão de visita que eu distribuo para os clientes. No final eu tenho que dar essa contagem do diretor para ele me dar o salário. Então me ajudem a ter o salário no final desse mês. Obrigado.